Olá, mulher empoderada pelo poder de Deus, tudo bem com você? Espero que você esteja bem e esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez nesse vídeo, eu, Rose Gomes, aqui no canal Feminina Gospel, trazendo mais uma mensagem da parte de Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma questão que às vezes acontece conosco e às vezes nós não entendemos, né, o trabalhar de Deus. Precisamos estar atentos a tudo aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. Muitas vezes estamos orando sobre algo, pedindo ao Senhor que Ele entre com providência em um sonho, um objetivo que nós temos, e nós pensamos que Deus não está trabalhando. Então nós estamos orando e até nos questionamos, será que Deus está me ouvindo? Por que as coisas não acontecem? E as coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos e nós não estamos percebendo o que é o trabalhar de Deus. A maneira que o Senhor trabalha muitas vezes nos surpreende. Nós achamos que Ele está vindo por um caminho e o nosso Deus está indo pelo outro caminho. Nós achamos que vai acontecer de uma maneira e até planejamos algo, né? Nós queremos que aconteça dessa forma, mas o trabalhar do nosso Deus é maravilhoso. Ele conhece o futuro, né? Nós não podemos esquecer disso. O nosso Deus conhece o futuro e o futuro nós não conhecemos. Nós conseguimos enxergar o que está na frente do nosso nariz, a situação que estamos vivendo no momento, mas o que vai acontecer, quais são os planejamentos de Deus para nós não sabemos. Por isso que nós temos que aprender a confiar nele, né? Nós vemos Abraão, quando Deus falou para ele assim, ó, larga a sua parentela, sai do meio desse povo e vai para um lugar que eu te mostrarei. E ele fez isso, né? Ele saiu andando em direção ao rumo que ele não sabia qual seria, qual o lugar certo que ele estaria. Mas ele confiou em Deus. Então ele sabia que Deus estava mandando ele fazer isso porque tinha algo bom para ele lá na frente. Mas se ele fosse olhar a mesma situação, ele não sairia do lugar. Para onde que eu vou, Senhor? Como assim sair do meio da minha parentela, da minha família? Sair desse conforto que eu já tenho. Tá tudo ótimo aqui. Por que eu vou fazer isso? Então me fala para onde eu vou. Só vou se o Senhor me falar o que vai acontecer ali na frente. Mas não, ele confiou em Deus e seguiu adiante. Então esse é um dos segredos daqueles que servem ao Senhor e vencem. Essas pessoas confiam em Deus até o final. E nós não podemos confiar em Deus quando tudo está dando certo, porque às vezes a maneira que Deus trabalha é totalmente diferente daquilo que nós achamos. Nós temos aí exemplo como José, né? Deus deu para ele um sonho, mostrou que ia exaltar ele perante os seus irmãos, e após isso aconteceu só situações complicadas. Tudo mostrava ali, se você fosse olhar, que Deus não estava com ele. Ele poderia questionar, eu não entendi, Senhor. Só me mostrou que eu seria exaltado, né? Que meus irmãos se dobrariam diante de mim. E olha essa situação, os meus próprios irmãos me tiraram do conforto do meu lar, de perto do meu pai, ao qual eu amo. Me venderam como escravo, me jogaram numa cisterna, me venderam como escravo. Então ele poderia olhar aquela situação e pensar que Deus não era com ele, e Deus era com ele. Deus estava trabalhando, aquela situação difícil que ele estava passando fazia parte do planejamento, dos planos de Deus para a vida dele. Aquela situação ia levar ele para o lugar da bênção, da vitória. Não é verdade? Mas hoje eu quero me atentar a Davi. Eu já falei para vocês que são vários aqui que eu me inspiro. Mas Davi e José, eu sempre estou me inspirando no que Deus fez na vida deles. Nós podemos colocar isso para nós. Isso traz para mim muita fé. Eu vejo como Deus trabalhou na vida deles e vejo, olha, essa situação que eu estou passando, Deus está nesse negócio. Não é porque não está do jeito que eu sonho, não é porque não está acontecendo do jeito que eu queria, que Deus não está comigo. Então o que eu preciso ter? Fé. O que eu preciso fazer? Confiar em Deus e seguir adiante. Então nós vamos ver aqui que Davi é a primeira parte que eu vou falar para vocês hoje, nesse primeiro vídeo, sobre essa situação de Davi estar ali, cuidando das poucas ovelhas do seu pai, uma palavra muito conhecida, mas cada vez que nós lemos a palavra, essa palavra se renova a cada manhã. Cada vez nós aprendemos mais com ela. Nós vemos que Davi está ali, cuidando das poucas ovelhas do seu pai, e quando Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé, porque ele escolheria ali um ungido de Deus que seria o rei de Israel, né? Quando Samuel chega naquele lugar, ele viu ali os filhos de Jessé, homens fortes, homens guerreiros, homens que quando você olhava assim, na primeira vista você falava, bom, esses homens têm tudo a ver para ser rei, principalmente comparando com Saul, porque Saul foi escolhido pelo povo, né? Então tem uma história também sobre a vida de Saul. E Saul tinha cara de rei, aparência de rei, postura de rei, mas foi rejeitado por Deus. Então dessa vez quem estava escolhendo um rei era o próprio Deus. E Deus escolheu quem? Davi. Mas quando Jessé chega ali, ele olhou para Eliabe, para outros filhos de Jessé, e viu que um deles poderia ser o rei. Afinal de contas, Deus havia mandado ele chegar até ali para ungir um escolhido de Deus. E quando Jessé começa a pensar da forma como homem, né, da maneira que nós vemos, da maneira que nós enxergamos,
O próprio Deus diz para ele que não era daquela maneira que Deus via. Então eu vou ler para vocês essa palavra que está aqui, ó. 1 Samuel capítulo 16, a partir do versículo 6, que diz assim: Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Olha que coisa linda o que Deus faz. Então quer dizer que o próprio pai de Davi tentou esconder Davi, né? Na verdade, ele não via Davi como alguém que pudesse ser capaz de ser um rei, porque Davi era totalmente diferente dos seus irmãos. Era um rapaz pequenininho, né? Não tinha aparência de rei. Para ser rei, quando nós imaginamos um rei, um homem forte, um homem alto, né? Um homem assim que passa, que transmite isso, autoridade. E Davi não, Davi era um rapazinho que ficava ali cuidando das poucas ovelhas do seu pai, mas tinha um coração temente ao Senhor. O nosso Deus olhava para ele não pela aparência que ele tinha, pois a aparência de rei ele não tinha. Se ele chegasse diante de pessoas para transmitir essa autoridade, ele não tinha na sua aparência. E muitas vezes é isso que nos acontece. Muitas vezes nós olhamos para nós e não vemos como alguém capaz de viver as bênçãos, os milagres de Deus, as promessas ao qual Deus nos faz. Muitas vezes Deus nos fala: olha, eu vou fazer isso, eu vou te colocar em tal lugar. Começa a vir ao nosso coração algo que Deus está transmitindo para nós através do Espírito Santo, o lugar que eu quero te colocar. Mas quando nós olhamos aquilo, nós olhamos para nós e nós não conseguimos nos sentir capazes de receber essa bênção. E o pior, quem nos olha, quem nos cerca, muitas vezes nos diz palavras que confirma isso que está no nosso coração. E nós preferimos acreditar naquilo que o homem, naquilo que a mulher vê sobre nós. Mas o nosso Deus nos é diferente. Então nós precisamos crer naquilo que o Senhor tem passado para nós. Nós precisamos entender a maneira que Deus trabalha. Então observa só que Davi está ali. Como que pode, né? Se você for olhar bem, Davi poderia ser uma pessoa que tivesse assim muitos bloqueios. Principalmente no que diz respeito à sua família. Porque os seus irmãos, vira e mexe, estavam ali humilhando, desprezando. O seu próprio pai não via ele como um grande homem. Afinal de contas, ele não era. Era um rapaz ainda. Estava ali se desenvolvendo e talvez não era nem maldade do pai. O pai sabia que aquele rapaz, ele cuidava das ovelhas, ele era um rapaz obediente, um rapaz muito bom, né? Não tinha nada contra o seu filho. Ele amava o filho também da mesma forma que amava os seus outros filhos, mas esses filhos que ele tinha, eles eram homens já preparados para a guerra. Tanto que houve uma situação de guerra e eles que foram chamados para estar ali perante a guerra. Davi não foi escolhido para estar nem perante essa guerra, mas Davi não deixava passar a oportunidade, né? Então essa é uma outra situação, uma outra característica de Davi. Então Davi, mesmo cuidando das poucas ovelhas do seu pai, fazia o melhor. E isso chamou a atenção de Deus para a vida de Davi. Então é essa a mensagem para você hoje. Essa é a mensagem para mim também. Essa mensagem veio porque eu estava meditando em algo. Às vezes acontece de você estar pedindo ao Senhor, de você estar confiando nele, de você saber que tem algo grande para a sua vida, mas quando você olha a situação ao redor, quando você olha a situação perante você, você vê que não tem nada a ver com os planos e projetos de Deus para a sua vida. Então, muitas vezes nós vamos pensar que Deus não é conosco, que não vai acontecer. E aí, quando você vê pessoas que nos olham também e não vê, né, não vê essa capacidade em nós, isso nos aborrece, isso nos entristece. Isso confirma aquilo que nós já temos no nosso coração. Nós precisamos entender, nosso Deus não olha para nós como o homem olha. O nosso Deus não olha para nós como nós mesmos nos olhamos. Ele conhece nós de uma maneira que nem nós mesmos nos conhecemos. Ele sabe o que nós somos capazes de fazer porque é Ele que nos capacita. É Ele que nos abençoa. É Ele que nos levanta. É Ele que nos tira de uma situação onde você está lá largado, né?
não foi escolhido, às vezes não é chamado para as mesas, né? Para as mesas onde, até mesmo no meio dos seus, às vezes os seus fazem aquelas festas e esquece de te chamar, esquece do teu nome. Assim aconteceu com Davi. Houve ali uma situação em que Samuel foi ali escolher um rei. Então o próprio pai chamou seus filhos porque Samuel, o profeta, estava ali na sua casa para escolher um dos seus filhos. E ele simplesmente esqueceu de Davi. Davi era o filho dele. Não importa se tinha aparência de rei, se tinha um porte, se era aos olhos dele, se era um rapaz que capacitado. Não importa, eram os filhos. Chame os seus filhos. Então, pelo lado natural, o pai ou a mãe vai chamar todos os seus filhos. E o pai chamou somente aqueles filhos que ele achava que era digno de uma unção. E deixou lá Davi. E justamente Davi, o rejeitado pelo pai e pelos seus irmãos, era o escolhido de Deus. Porque Deus atentava para o coração de Davi. E assim também é conosco. O nosso Deus conhece o nosso coração. O nosso Deus conhece um futuro que nós não conhecemos. Então não podemos ficar presos ao que nós estamos vendo hoje. Não podemos ficar presos com o passado. Confia que Deus tem para você um futuro melhor. Confia que Deus já preparou algo grande para você. E você, nesse momento que você está vivendo, Ele está te preparando para você receber essa bênção. Davi estava cuidando das poucas ovelhas do seu pai e ali Davi já estava sendo preparado. Naquela situação ali, ele enfrentou um urso, ele enfrentou um leão. Mal sabia ele que no futuro próximo ele estaria enfrentando um gigante. Entende? Olha só o que Deus faz na vida da gente. Então muitas vezes estamos passando uma situação agora conturbada, enfrentando barreira, enfrentando dificuldade, e nós temos que ir vencendo a cada dia esse obstáculo, porque isso te levará para o local da bênção. Você estará capacitada para receber a bênção que Deus tem para ti. Foi o que aconteceu com Davi. Quando Davi chegou nessa situação de estar cara a cara com o gigante, Davi não teve medo. Davi confiou em Deus. Davi sabia que ele era capaz de derrubar aquele gigante porque ele já tinha vivido uma experiência com Deus. Ele já tinha lutado com o leão, ele já tinha lutado com o urso e ele venceu. Não na força do seu braço, mas ele sabia que Deus colocou aqueles animais na mão dele e ele os matou. Então ele sabia que se eu matei um urso, se eu matei um leão, eu vou matar um gigante. Isso daí para mim não é nada, porque eu tenho o Deus dos exércitos junto comigo. E isso fez com que ele fosse adiante e não tivesse medo e recebesse a sua vitória. Então entenda que o que você está passando hoje é algo que Deus está preparando para a bênção maior que está vindo. Então está vindo o leão, está vindo o urso. Confie em Deus que você vai matar esse urso, você vai matar esse leão. Quando chegar o gigante, você saberá que você é capaz sim de matar esse gigante, porque Deus é contigo. E após isso vem a tua bênção, as promessas do Senhor que Ele tem para você. Você vai viver tudo que Deus tem para você. Ninguém pode impedir aquilo que Deus já escolheu para ti. Ninguém pode te esconder, porque no momento certo Deus vai te colocar em evidência. No momento certo, as pessoas olharão para ti e verão o grande testemunho de vida que você tem perante o Senhor. E muitas vidas serão alcançadas através da sua vida. Apenas confie em Deus e siga a caminhada. Amém? Essa é a mensagem para você. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. Vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.